Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula online, a aula de literatura com a turma do 9º ano. O tema da nossa aula é a história da literatura brasileira, ok? Vamos começar? Bom, vamos relembrar tudo que a gente viu ao decorrer do início do ano até agora. Uma breve história da literatura brasileira. Dos primeiros cronistas aos contemporâneos, a literatura brasileira é prodigiosa. Por exemplo, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade estão entre seus principais representantes. A literatura brasileira conta com mais de 500 anos de história. O primeiro documento produzido no Brasil é a Carta de Pedro Vaz Caminha, que é conhecida também como o primeiro texto literário do Brasil, embora tenha sido escrito por um escritor português. O texto só ganhou status de literatura porque Pedro Vaz Caminha não era um mero escrivão e, por isso, não se contentou a fazer um simples relato de viagem. Basta ler a carta para perceber o cuidado com as palavras, as metáforas construídas ao descrever a nova terra recém-descoberta. As primeiras manifestações da literatura portuguesa foram fortemente marcadas pelo modelo literário de Portugal, já que nossos escritores ou eram portugueses de nascimento ou brasileiros com formação universitária em Portugal. Sendo assim, é importante conhecer também a literatura portuguesa, para que possamos entender o modelo que serviu de referência para a nossa construção da nossa literatura. Por terem sido tão influenciados pelo cânone lusitano, muitos autores preferem se referir aos textos produzidos nessa época como manifestações literárias, ou mesmo como ecos da literatura no Brasil. Isso mudou apenas na segunda metade do século XVIII, quando surgiram os primeiros escritores brasileiros comprometidos com a causa da política nacional, que era a importante condição para a formação da literatura genuinamente brasileira. Ok? Vamos continuar. Periodização. Embora jovem, especialmente quando comparada à milenar literatura europeia, a literatura brasileira é prodigiosa. É inquestionável o seu papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura da nossa sociedade. Passeando por nossas diversas escolas literárias em diferentes períodos históricos, podemos observar vários pontos de contato entre a literatura e a história do Brasil. Comprovando assim o fazer literário, o escritor não é indiferente à realidade do país. Todos, inclusive os artistas, participaram dos problemas vividos na sociedade e tentaram, por intermédio da palavra, relatá-la ou denunciar. Por esse motivo, a literatura é dividida em escolas literárias, que assim facilitam o nosso estudo e o nosso ensino. Vamos lá entender como funciona a periodização. Aqui vocês têm um gráficozinho que mostra tanto comparado com Portugal quanto comparado com o Brasil, certo? Nós temos a data, vale ressaltar que esses anos não são datas realmente fixas, porque não tem como você marcar o início e o fim exatamente. E porque, principalmente, uma escola não morre, uma escola acaba sofrendo influência da outra. Então, há um período de transição. Então, essas datas são aproximadamente, ok? Então, nós temos os textos informativos, eles também são conhecidos como quinhentismo, porque começaram na década de 500, ok? Porque começaram no ano de 1500. Então, eles são textos informativos. Nós temos também o barroco, o arcadismo. Esses fazem parte da era colonial. Já a era nacional, nós temos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo. Nós temos também o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo. Vejam que as escolas literárias brasileiras andam juntos porque elas foram influenciadas pelas escolas literárias portuguesas. Ok? Tranquilo aqui? Então, vamos aqui conhecer os nomes que contribuíram de maneira à formação da cultura nacional. Nós temos José de Anchieta,
José de Anchieta, Gregório de Matos, Gonçalves Dias, José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac, Lima Barreto, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Manuel de Barros, Mário Quintana. Bom, todos esses estão entre os principais representantes da literatura brasileira, que contam com muitos outros nomes fundamentais para a compreensão da nossa identidade literária. Nomes que contribuíram de maneira indelével para a formação da cultura nacional. Ok? Bom, vamos falar sobre o quientismo, né? A literatura de informação. O quientismo é a literatura informativa. Ele é a denominação genérica para todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil no século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no nosso país. Note que nesse período ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão e a ambição e as intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou textos escritos pelos viajantes, pelos jesuítas e missionários que aqui estiveram. Bom, literatura informativa, né? A Carta de Gaminha inaugurou o que se convencionou chamar literatura informativa sobre o Brasil. Este tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, empenhava-se em fazer um levantamento da Terra Nova, da sua floresta, da sua fauna, dos seus habitantes, costumes. Tudo que apresentaram era muito diferente para os europeus. Daí ser uma literatura meramente descritiva e, tal qual, tem o seu valor literário. A principal característica é a Carta de Pedro Vaz Caminha, que é a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor da terra transparece no uso exagerado de muitos adjetivos. Para o leitor hoje, a literatura informativa satisfaz a curiosidade a respeito do Brasil, nos seus aspectos dos seus primeiros anos de vida, oferecendo o encanto das narrativas de viagem. Para os historiadores, os textos são fontes obrigatórias de pesquisa. Mais adiante, com o movimento modernista, esses textos foram retomados pelos escritores brasileiros, como Oswald de Andrade, como uma forma de denúncia à exploração que o Brasil, que o nosso país, sofrera desde então. Bom, os principais documentos que compõem a literatura informativa são a Carta do Descobrimento, que é a Carta de Pedro Vaz Caminha, que ela foi escrita no ano de 1500 e publicada pela sua primeira vez em 1817, tá? O Tratado da Terra do Brasil, que é de Pedro de Magalhães Gândavo, que foi escrita por volta de 1570 e foi impressa pela primeira vez em 1826. Nós temos também a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, que também é de Pedro Magalhães e foi editado em 1576. O Diálogo sobre a Convenção dos Gentios, que é do padre Manuel Nóbrega, foi escrita em 1557 e impressa em 1880. E o Tratado Descritivo do Brasil, escrito em 1587 e impresso por volta de 1839. Aí vocês têm a imagem da publicação aqui, ó, da Carta de Pedro Vaz Caminha, certo? Vamos continuar. A literatura jesuíta. Bom, existia um ideal religioso salvacionista.
Por essa razão, dezenas de religiosos acompanhavam as expedições a fim de converter os gentios. Com a consequência da Contra-Reforma, chegam em 1549 os primeiros jesuítas ao Brasil. O que eles tinham? Eles eram incumbidos de catequizar os índios e de instalar o ensino público no país. Assim, eles fundaram os primeiros colégios, que foram, durante muito tempo, a única atividade intelectual existente na colônia. Do ponto de vista estético, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, cultivaram o teatro de caráter pedagógico, inspirado em personagens bíblicos, e produziram documentos informativos aos superiores na Europa, dando andamento aos seus trabalhos. O instrumento mais utilizado para atingir o objetivo pretendido pelos jesuítas era moralizar o costume dos brancos colonos e catequizar os índios. E assim eles usavam mais o teatro. Para isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi, utilizando como veículo de expressão. Os índios não eram só os espectadores das peças teatrais, mas também eles eram atores, dançarinos, cantores. Os principais responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel da Nóbrega, o missionário Fernão Cartim e o padre José de Anchieta. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Barroco, ok? O período do Barroco, o período conhecido como Barroco, também é conhecido como Seiscentismo. Ele é constituído pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras ocorridas no Brasil colônia, embora eles ainda estivessem diretamente influenciados pelo Barroco europeu, isto é, vindo da metrópole. O termo, denominado genericamente a todas as manifestações artísticas no ano de 1600 e início do ano 1700. Além da literatura, o Barroco ele estende-se à música, à pintura, à escultura, à arquitetura da época, certo? Aqui vocês têm o quadro, que o nome do quadro é Vaidade, ele não tem uma data, e ele é do pintor Domêncio Piola. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico do Barroco, tá? Após o Concílio de Trento, realizado nos anos de 1545 a 1563, o que teve como consequência uma grande reformulação do catolicismo, estabelecendo-se a divisão da cristandade entre protestantes e católicos. O clima geral era de austeridade e repressão. O Tribunal da Inquisição, que se estabelecia em Portugal para julgar como heresia, ameaçava cada vez mais e mais a liberdade de pensamento. O complexo contexto sociocultural fez com que o homem tentasse conciliar a glória e os valores humanos despertados pelo Renascimento, como ideias de submissão e pequenez perante Deus e a Igreja. Ao antropocentrismo renascentista, isso quer dizer, a valorização do homem, opôs-se ao teocentrismo, isso é, Deus como o centro de tudo, inspirado nas tradições medievais. Essa situação contraditória resultou em um movimento artístico em que expressava as atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e até de si mesmo. Esse movimento, então, como vocês estão vendo, ele recebeu o nome de Barroco. O homem, no Barroco, ele se vê colocado entre o céu e a terra, consciente da sua grandeza, mas atormentado pela ideia do pecado. E é nesse dilema que ele busca a salvação de forma angustiada. Os sentimentos se exaltaram, as paixões não são mais controladas pela razão, e o desejo de exprimir esses estados de alma vai se realizar por meio de antítese, paradoxos e interrogações. Essas oscilações é o que leva o homem do céu ao inferno e que mostra sua dimensão carnal e sua dimensão espiritual. E é uma das principais características da literatura barroca. Os escritores acabam abusando do jogo de palavra, que é o cultismo, e o jogo de ideias e conceitos, que é o conceptismo. No Brasil,
O barroco foi introduzido por intermédio dos jesuítas. Isso inicialmente, mas ocorreu no final do século XVI. E ele tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por intermédio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade, da moral, a uma população que vivia desregradamente. No século XVII e século XVIII, não havia ainda condições para uma formação de uma consciência literária brasileira. A vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos. Não existia efetivamente um público leitor para as obras literárias, que só vieram a ocorrer no século XIX. E por esse motivo fala-se em autores brasileiros com características barrocas, influenciado por fontes estrangeiras, que eram as fontes portuguesas e as fontes espanholas, mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito. De novo. Nesse contexto, a gente merece dar o destaque à poesia de Gregório de Matos e à prosa do padre Antônio Vieira, representada pelos seus sermões. Didaticamente, o barroco brasileiro teve seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, ok? Vamos falar agora do arcadismo, tá bom, gente? O arcadismo também é conhecido como cetecismo ou neoclassicismo. Ele é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVII. O nome faz referência à Arcádia, a região do sul da Grécia, que, por sua vez, foi nomeada em referência ao semideus chamado Arcas, que era o filho de Zeus e Calisto. Bom, denota-se logo no início a referência à mitologia grega, que perpassa todo o movimento. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam esse período, tais como a ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, o progresso às ciências. Na América do Norte, ocorre a independência dos Estados Unidos, em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de todas as Américas. Como foi no caso do Brasil, que apresentou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real, em 1808. Bom, ao passo que os textos produzidos no período convencionado ao quinhentismo sofreram a influência direta de Portugal, e aqueles produzidos durante o Barroco da cultura espanhola, o arcadismo, por sua vez, foram influenciados pela cultura francesa, devido ao acontecimento de movimentos pela burguesia, que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. Segundo o crítico Alfredo Bossi, em seu livro A História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois movimentos arcadistas no Brasil. O poético, que foi o retorno da tradição clássica com a utilização dos seus modelos e a valorização da natureza e da mitologia, e o ideológico, com a influência da filosofia, presente no iluminismo, que traz crítica à burguesia e aos abusos da nobreza e do clero. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. No Brasil, no ano convencionado pelo início do arcadismo em 1776, quando houve a publicação das obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. Os autores do arcadismo. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Citei anteriormente, vamos falar sobre esses quatro. Cláudio Manuel da Costa, também conhecido como guardador de rebanhos, que era seu pseudônimo. Ele nasceu em 1729 e morreu em 1789. Ele nasceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, tá? Nós temos também Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu na cidade do Porto, em Portugal. Porém, ele era filho de mãe portuguesa e pai brasileiro. E ele viveu boa parte da vida no Brasil, né? No entanto, ele participou de movimentos em Inconfidência Mineira.
Ele foi preso, levado para o Rio de Janeiro, no qual saiu da prisão e ele acaba mudando para Moçambique, na África, onde se casa com uma mulher chamada Juliana de Souza. Temos também Santa Rita Durão. José de Santa Rita Durão, ele nasceu no ano de 1722, em Carta Preta, na proximidade de Mariana, de Minas Gerais. Ele ingressou na Ordem de Santo Agostinho, em Portugal, e lá permaneceu até a sua morte, em 1787. Seu trabalho mais conhecido é o Caramuru, de 1781, cujo subtítulo é Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Ele remota ao tempo em que os primeiros europeus chegaram ao Brasil e tratavam os primeiros contatos com os nativos. E Basílio da Gama, né? José Basílio da Gama nasceu em 1741 na cidade de São José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, em Minas Gerais. Faleceu em Lisboa no dia 31 de julho de 1795. Né? Foi para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio dos Jesuítas, e era noviço quando os jesuítas foram expulsos do nosso país. Ele se exilou na Itália e filiou-se à Arcádia Romana, sob o pseudônimo de Termínio Simpílio. Ele foi preso por jesuitismo em Lisboa e enviado para Angola, onde, livrando-se do exílio, ele começa a escrever os poemas para a filha do Marquês de Pombal. Bom, falamos um pouquinho dos escritores, mas vamos continuar um pouquinho com o arcadismo, certo? Quem foi C.P. Tiaraju? C.P. Tiaraju é um importante personagem da história do país. Ele é retratado no poema O Guarani, de Basílio da Gama, como guerreiro, defensor do território e na tentativa de impedir que os portugueses se aproximassem de suas terras e de seu gado. Ele é morto em batalha quando lutava contra a decisão que dava as terras aos portugueses. O índio é considerado o herói nacional, nomeado o herói Guarani, missionário rio-grandense. E também é um santo popular em algumas regiões brasileiras. Esse desenho aí, ele é a representação do índio guerreiro, certo, gente? Bom, agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa atividade, certo? A nossa atividade vai ser um pouco diferente. Ela é uma atividade avaliativa, então ela vale nota, certo? Essa atividade, ela é uma releitura literária, ok? O que seria isso? Eu vou explicar para vocês, né? A leitura das obras de arte precisa ser fonte de prazer para todos. Pensando nisso, eu proponho a atividade avaliativa que irá desenvolver, além das habilidades linguísticas, o senso crítico, a criatividade de vocês. Dessa forma mais dinâmica e lúdica, pretendo desenvolver a interpretação, a produção de textos literários e iniciá-los na linguagem da fotografia e das demais técnicas de imagem, gerando um pequeno arquivo visual produzido por vocês, estudantes. O enfoque do nosso estudo foi a história da literatura brasileira, certo? Então, eu selecionei para esta turma, nono ano, o movimento artístico barroco no Brasil, o seu contexto histórico e suas obras mais emblemáticas. O que é que vocês vão fazer? Bom, o tema do nosso trabalho é Me Fotografa, que hoje estou barroco. Vocês terão que fazer uma releitura de uma obra barroca e me enviar esse arquivo. Esse envio poderá ocorrer de duas maneiras. Primeira, vocês podem me enviar esse arquivo por e-mail, professoramaiarabastos@gmail.com. Ou vocês podem postar no Instagram de vocês, me marcando e marcando o perfil da escola. Lembra que é uma atividade avaliativa, então ela vai valer nota. O meu Instagram, @mai_v_bastos, e o da escola, @Colégio João Kennedy. A foto deve apresentar a imagem original, a obra original e a releitura de vocês. A atividade tem que conter título, que é Me Fotografa, que hoje estou barroco,
A descrição, trabalho de literatura, nome da obra e o autor. E as identificações, lógico. Seu nome, sua série, como eu falei antes, nome da obra escolhida para releitura, o nome do autor da obra. Identificar a disciplina literatura, o nome da professora, no caso, o e-mail, vocês vão colocar professora Maiara Bastos. Se for no Instagram, @maivebastos, vai lá e me marca. E o colégio, que no e-mail vocês vão colocar Colégio João Kennedy ou marcar o colégio no Instagram, ok? Aí temos exemplos de como essa atividade pode ser feita, certo? Nós temos, eu botei aqui, deixa eu mostrar a vocês. Eu botei aqui releitura de algumas imagens, tá? Nós temos aqui o carregamento da cruz, de Aleijadinho, a leiteira de verme. Aqui temos aqui a foto original, certo? Aqui a releitura. Aqui a obra original, vocês estão vendo que estão sendo feitas de formas diferentes, né? Aqui foi feita uma montagem, aqui ele colocou uma do lado, e esse aqui foi feita com o aluno do outro, ó. Ele fez em casa mesmo, fez de uma forma que ele pôde, simples, não existia muito. Então, ele fez aqui a releitura da obra. Colocou o nome da obra, fez as identificações. Essas aqui são imagens enviadas por e-mail, certo? Também pode ser, da forma que está sendo aqui, também pode ser postada no Instagram, né? Então, nós temos a imagem principal, a imagem original, a moça com brinco de pérolas, e a releitura feita por uma aluna. Aqui também nós temos a imagem original do moço com cesto de frutas de Caravaggio e a releitura feita por um aluno. Aqui nós temos uma postagem bem recente do Instagram, ninguém sabe quem é, que é o guitarrista Seco e a releitura feita por um aluno, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que eu quero isso. Postando no Instagram, não esquece de me marcar e marcar a escola, certo? Lembrando novamente que é uma atividade avaliativa. Continuaremos esse assunto na próxima aula, estudando as demais escolas literárias brasileiras, tá? Bons estudos. Se cuidem. Estou ansiosa aguardando a atividade de vocês. Beijo, estou com saudade. Até a próxima aula. Tchau, tchau.